apagar aqui, que eu já tinha feito isso. Primeira coisa é o seguinte, nesse nosso projeto tem um formulário principal, né? Vamos lá, gente, presta atenção aqui. Eu tenho o formulário principal. Então eu estou indo aqui no meu formulário principal, ó. Eu estou indo aqui, ó. Tá vendo que eu tenho uma divisão? Em contatos tem a divisão. Botão direito na divisão, insert, menu item. Ou seja, eu quero inserir um novo item aqui, tá? Vai ser a consulta de contatos. Ok? Então eu vou colocar aqui consulta de contatos. E aí eu vou adicionar, deixa eu ver se eu adicionei. Não, eu vou adicionar aqui um novo formulário, que eu vou chamar de FRM consulta contatos. Detalhe, por enquanto eu não vou usar a classe, tá? Eu vou fazer do jeito mais simples aqui para vocês entenderem, depois a gente passa para a classe, ok? Então eu tenho o meu formulário de consulta de contatos, no meu principal que eu vou chamar ele. Consulta de contatos. Aqui chamando normal, né? Vocês já estão acostumados aí. Consulta. Beleza, agora eu vou na tela. Vou mudar aqui o text para consulta de contatos, né? E aí que eu vou colocar o meu componente principal, que é um grid, tá? Então eu vou descer aqui, ó, eu tenho lá Data Grid View. Então eu vou arrastar um Data Grid View para a tela. Esse Data Grid View, ele no primeiro momento é uma caixa cinza, mas aqui depois eu consigo adicionar as colunas. Eu vou fazer jogando direto, depois eu vou fazer as configurações dele para vocês verem como isso acontece. Então eu vou adicionar um botão aqui, só para a gente poder testar. Vou chamar ele de CMD. Pesquisar. E o text dele, pesquisar. Eu tenho como fazer tudo isso visualmente, tá? Mas vamos facilitar, né? Vamos usar o jeito mais difícil para o jeito melhor aqui no caso. Aí, ó, vou dar 2 cliques no meu botão pesquisa. Antes disso, né? Eu vou mudar o nome aqui. Eu vou colocar assim, DGV. Por que DGV? Data Grid View. DGV contatos, tá? É o Data Grid View. Vou dar 2 cliques no meu botão pesquisar. E aí eu vou fazer toda aquela programação nossa. SQL Connection. Por que está aparecendo? Vou colocar o user lá em cima, né? Use system.data.sql client. Eu vou colocar assim, SQL Connection, conexão, igual a new SQL Connection. Connection string, eu vou apontar. Vou contar aqui. O servidor é a máquina local. Vou colocar aqui o banco de dados, que se chama banco. E vou colocar aqui a segurança integral. Se eu colocar esse SPI, o que vai dar a mesma coisa, tá? E conexão.outro. A letra está pequena aí para o pessoal do fundo. Vou meter um cadinho só para ver. Pronto, meu banco já está aberto, né? Não adianta muita coisa, concorda? Tem que fazer minha consulta. Então eu vou criar aqui um SQL Command. Vou colocar aqui, ó, consulta, tá? Para ficar diferente. Não, vocês costumam ver sempre CMD e acham que tem que ser CMD ou não. Então consulta ponto connection igual conexão, né?
que é que eu configurei ali em cima. Consulta.command-type vai ser texto. E o texto da minha consulta vai ser select asterisco from contatos. Bem simples por enquanto, tá? E aí, gente, eu começo a ter algumas diferenças aqui agora. Como que chama o meu data grid view? Chama DGV contatos. Então, o DGV contatos ele tem uma propriedade que é o data source. Tá? O data source é que vai receber os meus dados. O que ele espera no data source? Qual que é a origem de dados? Eu vou colocar aqui para ele consulta. Tá? Eu vou mandar executar. Consulta de contatos. Cliquei no pesquisa. Opa, deu um erro aqui, né? Eu coloquei 2 is. Eu cliquei, ele não fez nada. Por quê? Olha, você já mandou aqui selecionar na tabela de contatos, já falou qual é a conexão, falou qual é a origem de dados para ele, só que a gente tem um problema seguinte. Qual comando que a gente manda executar essa consulta? Tem 2, né? Quais são? Execute non-query, que é para executar comandos que não são consulta. E execute reader, que executa uma consulta e retorna um data reader. Vocês lembram quais são as características do data reader que eu tinha comentado lá atrás? Só para frente, né? Só avança, o que mais? Só na memória, só leitura, o que mais? Só, né? Olha, vocês concordam que num grid eu posso ir para frente, né? Eu posso clicar lá no final do meu grid, mas depois eu posso voltar também? Porque se eu puder só ir lá no final e puder voltar, fica estranho, né? Então eu tenho que poder ir no final e voltar. O que eu já vou concluir com isso então? Que o meu data reader não serve mais. É porque ele só vai para frente, não volta. Tá? Então eu tenho que mudar o meu objeto aqui. Eu tenho então um objeto que se chama Data Table. Eu criei aqui o meu Data Table. Aí o que acontece? O meu Data Table, ele não tem aqui, por exemplo, um Data Source, não tem um Execute aqui, não tem nada disso. Ou seja, o Data Table, ele é preenchido por alguém. Tá? Ele não tem a capacidade de ir lá e buscar os dados. Fala assim, tá, então vamos colocar assim, dd igual consulta.executeReader. Por que isso não vai dar certo? Porque o Data Table é uma tabela, como se fosse um grid na memória. Se ele é um grid na memória, e ele permite alterações, ele permite tudo mais, o reader também não vai servir. Então é aí que surge a necessidade de a gente conhecer mais um objeto. Que se chama SQL Data Adapter. Esse cara aqui é fera. O que o Data Adapter faz? Imagina o seguinte, você tem a conexão com o banco, que é tem a conexão com o banco, o SQL Connect. Você tem o Command, que é a nossa consulta. Só que pense o seguinte, quando você vai fazer um software, você não vai fazer só consulta. Você vai consulta, inclusão, alteração, exclusão. O que eles pensaram então? Olha, vamos criar um tipo de objeto, uma classe chamada Data Adapter, ou seja, vai ser um adaptador de dados, que ele vai permitir fazer toda a interface entre a tela do meu software e o meu banco de dados. Então o Data Adapter é quem faz isso. Ele é uma interface de comunicação entre o meu banco e a minha tela. Ele fica no meio de campo ali. Ok? Da mesma forma que o SQL Command não consegue guardar os dados, segurar os dados, o Data Adapter também não consegue segurar os dados. Ah tá, então para que ele serve? Ele faz tudo isso, ele vai lá e executa insert, executa o delete, executa o update, executa o select,
Mas no select ele não consegue segurar os dados. O que ele faz então? Ele passa os dados para um data table. Ok? Então, juntando tudo isso, vou abrir o meu banco com o meu SQL Connection. O SQL Connection foi lá e fez a comunicação com o banco de dados. Criou um canal de comunicação. Eu fui lá e configurei o que eu vou executar no meu banco com SQL Command. Falei para o Data Adapter que ele tem essa comunicação direta com o banco para ele executar esse command para mim. Vou falar daqui a pouquinho isso para ele. E vou guardar os dados que ele trouxer no Data Table. Aí esse Data Table é a tabela do banco de dados na memória, prontinha para ser usada. Aí o que eu vou fazer? Vou passar o meu Data Table para o meu grid. Tá, ou seja, o Data Table não está na memória, mas eu preciso de visualizar isso, porque o meu Data Table está na memória. Eu pego e faço uma cópia, um xerox disso na tela, que é o que o Data Grid View faz. Ok? Eu sei que é muita informação ao mesmo tempo, mas vamos digerindo aos pouquinhos, tá? Olha, o meu Data Adapter, eu vou falar para ele o seguinte, ó, da.select command, ou seja, o comando select que você vai executar é o consulta, que eu configurei aqui em cima. Tá? E agora eu vou usar ele para preencher o meu Data Table. Então, ó, abri o banco, configurei o comando select que ele vai executar, em qual banco que ele vai executar e tudo mais. Criei um Data Adapter que vai lá fazer a comunicação direta com o meu banco de dados, que consegue executar consulta, comando de inserção e tudo mais. Executei esse comando e já preenchi o meu Data Table com esses dados do select que eu retornei. Então, quando eu usava o DR antes, o Data Reader, era para trazer dados que não permitiam alteração e era somente forward only, né? Eu podia ir só para frente neles. Nesse caso aqui, o Data Adapter, quando eu preencho o Data Table, eu permito alterações e permito que ele vá lá no final, volte no início, tá certo? Aqui então vai ser o DT. Entendeu? Vamos ajeitar aqui, eu já explico de novo, vou comentando com vocês. Olha lá, ó. Já preencheu o meu grid, tá? Se eu fizer mudanças aqui, eu posso fazer. Ok? Vou fechar. Executei de novo. Mandei pesquisar. Olha lá, ele não salvou as alterações. Por quê? Eu não mandei salvar. Tá? Depois a gente vai ver como fazer salvar esses dados aqui. Mas ele já permite que eu altere na memória, por exemplo. Só falta fazer o quê? Pegar na memória e salvar no banco. Ok? Como o nosso foco, por enquanto, é fazer a consulta, não esquecer a alteração por enquanto aqui. Só que, olha, ele trouxe aqui para mim ID, ele trouxe nome e tudo mais, tá? Ele trouxe um tamanho que é padrão. Ou seja, o ID está muito grande, poderia ser menor. O nome está muito pequeno, poderia ser maior. Seria interessante eu poder configurar isso, né? Tá? Eu vou configurar isso aqui então. Eu vou na minha tela, vou aqui, ó, clicar nessa setinha para a direita, vou dar lá, ó, Edit Columns. Tá? E eu vou adicionar duas colunas. Coluna do ID. Então, isso aqui é o nome da coluna, isso aqui é o que vai aparecer lá no cabeçalho. Se eu quiser, em vez de usar ID, usar código, eu posso, tá? Se de repente você achar que código é mais significativo que o usuário, eu posso. Segunda coluna, nome. Adicionei e fechei. Então eu já criei as duas colunas aqui na tela. O que eu tenho que fazer aqui agora? Primeira coisa, eu tenho que definir o tamanho dessas colunas. A primeira coluna eu vou colocar o tamanho de 50. A segunda eu vou colocar o tamanho de 300. Tá? Por quê? A segunda coluna é maior, né? Outra coisa, eu tenho que o Data Property Name, que é qual o campo do banco de dados que vai aparecer aqui. No caso é o nome desse daqui, o segundo campo, e no primeiro é o ID. Tá? Olha lá. Já criou a aparência, executei, pesquisei, já funcionou com a aparência melhorzinha. Ok? Vamos lá tudo de novo desde o começo. Ó. Adicionei o Data Grid View,
tá? Busquei ele aqui no meu toolbox e adicionei o Data Grid View. Adicionei também o botão pesquisar para fazer a busca. Depois a gente vai criar filtro, vai criar condições de pesquisa e tudo mais. Por enquanto, vamos focar no simples aqui. Aí, ó, vamos para a primeira etapa. Vou tentar digitar a letra A sozinho. Fazer a conexão com o banco de dados. Ok? Depois eu vou configurar o comando que será executado no banco.